Gente, com Kleber Chicrala, uma realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. E hoje estamos recebendo Azuaite Martins de França. Professor, interessante, nascido no dia 2 de abril de 1947, hoje, aos seus 63 anos de idade, tem uma história muito boa para contar. Azuaite, como que era ser criança na sua época? Eu sei que você, lá em Tabatinga, além de jogar bola, brincar na praça e tantas outras estripulias de criança, você poderia me contar um pouquinho daquilo que você vivenciou? Nós podemos começar pela igreja, brincar atrás da igreja. Como que era essa história? Primeiro, a infância é a idade mais gostosa que a gente pode ter. E chegando nessa idade, a gente só pode se lembrar com saudade da infância da gente. As minhas primeiras lembranças da infância vão para Tabatinga. Eu vivi lá dos 4 aos 7 anos e meio de idade, mais ou menos. Quando veio para São Carlos? Quando vim para São Carlos. Quer dizer, na verdade você é filho de São Carlos, né? Porque você foi criado aqui praticamente. Eu nasci em Barretos, meu pai era ferroviário. Eu nasci em Barretos, meu pai foi removido para Jaboticabal. Morei alguns anos, 3 anos em Jaboticabal, lá nasceu meu irmão. E de Jaboticabal para Tabatinga, São Carlos. Então eu vim morar em São Carlos em 1900, final de 54, comecinho de 55. Faz tempo. E adotei essa cidade como minha, e essa cidade me adotou como seu filho. Seu filho. Então, me orgulho de ser um são-carlense nascido em Barretos. Mas a minha... Não, é verdade. Vamos voltar para aquela história da igreja. Você me falou que as brincadeiras de infância em Tabatinga se davam também atrás da igreja. Isso, é o seguinte... eu costumo brincar dizendo que Tabatinga foi o melhor lugar em que eu já morei. Por quê? Porque foi o único lugar em que eu consegui morar no centro da cidade. Tá. Tabatinga só tinha, e continua tendo, só o centro. Então não tinha jeito de você morar em outro lugar senão no centro. Então eu morava na Rua Episcopal, exatamente atrás da igreja. Há um grande jardim, uma quadra grande, e eu morava ali, prefeitura pertinho, tudo pertinho. Fiz o Jardim da Infância lá em Tabatinga, depois fui alfabetizado no grupo escolar professor Paulista. Isso. Me lembro de alguns colegas de primeiro ano de grupo. Lembra da Dona Nívia? Dona Nívia Dona Nívia Cirino, depois ela se mudou para São Carlos. Foi a pessoa que me alfabetizou. Tá certo. Aquela história de alto-falante, levar bilhetinho para alguém falar no alto-falante sobre alguma coisa bonita para alguém. O Azuaite, quando criancinha, ele era pombo correio dessa história. Não havia rádio em Tabatinga. Aliás, o que havia de rádio eram as emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Rádio Tupi, Jornal Falado Tupi, coisa e tal. Rua 7 de abril, 230, primeira da São Paulo, Brasil. Mas Tabatinga tinha o serviço de alto-falantes. Então, 6 horas da tarde, mais ou menos, começava aquela programação. E músicas, as pessoas ofereciam músicas para alguém que fazia aniversário, ou os namorados ofereciam música para as namoradas, né? Então, era hábito os rapazes darem um bilhetinho para nós, crianças, levarmos para a pessoa que tomava conta lá da transmissão do serviço de alto-falante. Uhum. Alguém oferece para fulana de tal com muito amor e carinho. E a gente levava os bilhetinhos e eles falavam lá. A gente ganhava aí uma bala ou qualquer coisa. Para poder levar o bilhetinho. Para poder levar o bilhetinho. Mas você era muito feliz, né? Porque uma criança livre, numa cidade pequena, onde as coisas eram tratadas de maneira bem simples. E sem
sem diferença. Não havia rico, não havia pobre, não havia essa diferença. Tá. Uma grande lembrança e uma saudade, coisas que a gente perdeu com o tempo, Kleber. Quando chegava o começo da tarde, as pessoas colocavam as cadeiras nas calçadas Que delícia. e passava um, sentava, batia papo, passava outro, sentava, batia papo. Essa música do Garoto do Vinícius de Moraes, Gente Humilde, retrata perfeitamente a vida que a gente levava naquela época. Retrata perfeitamente a minha infância. É gente humilde que vontade de chorar. É bem assim, né? E de sorrir também, E de né? sorrir Porque... também. De emoção, né? Claro, De emoção. claro. E aquele riozinho? A gente só tem saudade, daquilo de que a gente gosta. Verdade, verdade. Tinha rio. Quando fazia muita seca, tinha uma procissão que as pessoas iam lavar santo na beira do rio para fazer chover. Estava a cidade. Para fazer chover. Eu me lembro dessas procissões. Me lembro da procissão. Em Tabatinga tem ainda. De vez em quando eu vou lá, dou uma volta na praça, converso com outro. Dentro de um armário enorme tinha o Cristo carregando uma cruz. Olha. Então, nas procissões, aquele Cristo, o pessoal levava aquilo. E a gente, criança, ia na procissão levando alguma coisa. Época de Natal, pegava os marinheiros, até escrevi uma crônica recentemente sobre isso, pegava os marinheiros. O marinheiro é a sobra do arroz, é o arroz em casca ainda. A gente plantava nas latinhas de sardinha, e quando o arroz começava a crescer, já era a época do Natal. E levava para o presépio da igreja da cidade. Mas uma brincadeira interessante, vocês que trabalham com ótica aqui na USP, lá em Tabatinga tinha o Cine Miriam. Cine Miriam. Então, os filmes que eles apresentavam, eu acho que cortavam muito, né, e jogavam fora aqueles pedaços do filme. A gente ia perto do cinema, recolhia aquilo e depois com a tesoura ia cortando cada uma das cenas do filme e colocava atrás de uma lâmpada com água. A gente tirava a tampa de cima, deixava só o vidro, não é? Sei. Enchia de água, botava a cena atrás da lâmpada e enxergava aquela cena em tamanho maior. Que bonito. Na sua época, os filmes normais, assim, os mais... Você lembra de algum filminho? De alguma coisa que você fala, Kleber? Veja, parte da minha infância é Tabatinga, parte da minha infância é São Carlos, Isso. lá na Vila Prado, o reino de Ana Prado, como eu falo, contrariando algumas pessoas. Mas uma infância na Vila Prado, na Travessa 6, lá para baixo da Ana Prado. Aí a gente já tinha cinema aqui em São Carlos. Cine Joia. Cine Joia. Primeiro tinha o Cine do SESI, que ficava, que já não existe mais, é onde é a prefeitura da Vila Prado hoje, ali pertinho. Mais propriamente é onde é os Vicentinos hoje. O Cine do SESI e depois o Cine Joia. Daí sim, tinha aqueles filmes Cícia Imperatriz, Cícia e Seu Destino, os filmes do Mazzaropi, as matinês, os seriados e tudo isso daí era Mas, voltando para Tabatinga lá, como que era estudar com a dona Nívia lá? Tinha uma disciplina? Vocês cantavam... Nossa! Era bastante. Ela era uma disciplinadora. Uma grande professora, uma disciplinadora. E foi alguém fundamental da minha formação. Que bonito. Mais tarde, eu já era professor no Jesuíno de Arruda e eu dava aula para um garoto. E uma senhora, todo dia na escola, e um dia eu descobri que aquela senhora chamava-se Nívia Cirino. Nossa. E Nívia Cirino era a minha professora. Aí eu fiz contato com ela, conversava sempre com ela, e
dava aula para o neto dela. Num dia dos professores, eu combinei com a direção da escola de fazer uma homenagem à minha primeira professora. Que lindo. Quase que eu mato a dona Nídia do coração. Você fala e seus olhos enchem de lágrimas. Claro. É saudade? É emoção, tudo aquilo que a gente põe para fora, que a gente expressa com alma, emociona. Você é uma pessoa muito sensível, né, Zoite? Sensível no sentido de se emocionar, Sou. verdade, Sim. se emocionar. Sou uma pessoa tímida, mas sou uma pessoa extremamente sensível. Sensível, isso é bonito. Às vezes a gente tem que reagir com sangue frio, às vezes a gente pode deixar passar uma situação, mas a gente somatiza, a gente introjeta as coisas e acaba se expressando com emoção. Com emoção, isso é muito bonito. Agora, brincar de circo. Lá em Tabatinga, na minha classe, tinha uma menina, e era minha vizinha, a Roseli Benelli. E a família da Roseli era de circo. Circo Teatro Benelli. Olha. Que é o circo da família da Simoni. Ah, perfeito. Então, os tios dela tinham circo, se apresentavam lá em Tabatinga de vez em quando, e eles sabiam tudo, mas tudo sobre circo. Então, organizavam, por exemplo, o teatro do circo, o cine-teatro. E a gente era ator no circo-teatro, eles ensaiavam a gente. Então tinha o circo-teatro, tinha a mágica, tinha de tudo. E para entrar no circo, quem ia assistir o espetáculo tinha que pagar o ingresso. O ingresso era palito de fósforo. Ah, que legal. E legal. no final, eles serviam o anisete. Era um licor de anis. Bem fraquinho, Bem fraquinho e tudo mais. Eu carreguei esse gosto de anisete, gosto pelo anis, pela vida inteira. Mas eu tinha saudade desse tempo, desse anisete, do licor de anis, e já adulto, com 40 e tantos anos nas costas, eu passava no supermercado e via lá licor de anis, eu olhava para a gôndola, lembrava da infância e passava direto. Até que um dia eu tomei uma decisão. Criou coragem. Comprei o licor de anis. Tomei tudo. Nossa. Mas não foi tudo de uma vez, foi devagarinho. E até hoje eu gosto muito de anis e araque. Que araque é muito bom. Mas, nessa história de teatro, ele interpretou o Pequeno Jornaleiro. E foi interessantíssimo, porque isso ele fez na escola, lá em Tabatinga. Como que foi? Esse grupo escolar, professor Paulista. Eu lembro que era Pequeno Jornaleiro. Que legal. Muito, muito gostoso. Aquela praça central, onde tem a matriz, onde hoje tem um bonito jardim na frente. Tem sim. Até hoje eu sou capaz de me recordar do perfume do jardim. Nossa, que bonito. Assim como me recordo do perfume da minha professora do jardim da infância. Nossa. Recordar perfume é uma coisa indescritível. Você não consegue expressar com palavras a sensação de um perfume. Impressionante. Verdade. Você não consegue definir, o perfume da rosa, o perfume do cravo. Descreva o perfume da rosa, descreva o perfume do cravo. É coisa que as palavras não conseguem.